Olá e bem-vindo a mais uma sequência de vídeo. Hoje gostaria de discutir com vocês o tema da chamada zona segura. A zona segura é geralmente definida como uma extensão segura e com poucas complicações. Fora dessa área, a taxa de complicações deve aumentar significativamente. De forma geral, eu apoio essa afirmação, mas é preciso restringi-la claramente, pois só pode ser entendida no contexto. Quando falamos sobre uma extensão segura e a consideramos em relação aos implantes, vemos que houve um desenvolvimento significativo nos últimos 20 anos em direção a implantes mais seguros, que permitem uma extensão maior. Isso significa que o que era considerado uma extensão segura e tecnicamente possível há 15 anos está agora completamente ultrapassado. Tudo, é claro, relacionado ao implante. Se você usa um implante que só pode estender 6 ou 8 centímetros e é aprovado para isso, você obviamente sai da zona segura se quiser estender mais. Por exemplo, se falamos de uma zona segura de 8 centímetros na área da coxa, isso deve ser visto em conexão com o implante específico. O Bets-Bone também permite uma extensão segura e estável além dos 8 centímetros, de modo que a afirmação de que não é seguro se refere apenas àqueles implantes que, por razões técnicas, não possuem estabilidade ou capacidade suficientes. Em resumo, implantes que são aprovados para um máximo de 8 centímetros têm, logicamente, sua zona segura até 8 centímetros. Isso não significa, no entanto, que a extensão além disso seja geralmente insegura ou perigosa. Por essa razão, concordo plenamente que, tecnicamente, se sai da zona segura de extensão quando não se utilizam implantes, que são projetados para isso. O próximo aspecto que precisamos esclarecer é o aspecto fisiológico de uma extensão. Aqui, precisamos relacionar a velocidade de extensão com o tempo da própria extensão. Também aqui concordo com a afirmação de que, sob certas condições básicas, se sai de uma zona segura. Eu definiria a zona segura como um tempo aceitável de regeneração do paciente. Já apresentei em muitas sequências de vídeo a relação entre a extensão óssea e muscular. Se agora realizarmos uma extensão com uma velocidade muito alta, como por exemplo 1 milímetro por dia, e no pior dos casos, até mesmo imobilizarmos o paciente em uma cadeira de rodas, a discrepância entre o comprimento ósseo e muscular aumentará muito rapidamente e de forma significativa. Isso leva a déficits musculares, desalinhamentos, restrições de movimento e dores incríveis. Aqui, a zona segura é certamente alcançada na maioria dos casos, antes dos 8 centímetros, pois qualquer extensão além disso prende o paciente ainda mais e por mais tempo, a sua situação comprometida. Aqueles que alcançam 8 centímetros, com uma velocidade de extensão de 1 milímetro por dia, em boas condições, podem se considerar realmente sortudos. Sinceramente, isso definitivamente não se aplica à maioria dos pacientes que seguem essas velocidades de extensão. A maioria dos pacientes desenvolve, com uma velocidade de extensão tão alta, uma discrepância crescente entre o comprimento ósseo e muscular, resultando em déficits musculares crescentes, o que leva a um ponto em que é necessário parar. Caso contrário, o tempo de regeneração levaria anos. Isso pode ocorrer em alguns pacientes bem antes dos 8 centímetros e é, do ponto de vista puramente fisiológico, um valor escolhido arbitrariamente. Se mudarmos agora o conceito e reduzirmos a velocidade de extensão para um nível que o paciente possa compensar muscularmente, essa limitação da extensão não se aplica mais, pois o paciente já trabalha seu tempo de regeneração durante a extensão e não corre mais o risco de ficar imobilizado por meses e de ter que recuperar lentamente os déficits musculares. Isso significa que, mesmo nesse contexto, deve-se considerar a zona segura. Quanto mais imóvel se está durante a extensão, e quanto mais rápido se estende, mais longo é o tempo de regeneração após a extensão e menos provável é que se possa estender distâncias maiores. Em um caso como esse, certamente no máximo aos 8 centímetros,
eu diria até mesmo. Antes, atinge-se um limite que não deve ser ultrapassado. O próximo aspecto que devemos considerar ao discutir uma zona segura é a biomecânica. Se considerarmos apenas uma proporção, então, por razões médicas, não se deve estender essa proporção excessivamente para não perturbar a própria biomecânica. Isso não se aplica se ambas as proporções forem estendidas, pois assim podem ser ajustadas novamente ao nosso equilíbrio proporcional natural. Assim, estamos nos referindo à zona segura para pacientes que estendem apenas uma proporção e na maior extensão possível. Em tal caso, é necessário considerar as proporções iniciais. Para dar um exemplo, a proporção ideal entre a perna e a coxa é de cerca de 80%. Agora, existem grandes variações na população. Pode ser que um paciente tenha uma proporção de 74% ou de 86%. Pacientes que desejam fazer uma extensão da coxa e começam com uma proporção de 86%, podem, naturalmente, estender alguns centímetros a mais, sem prejudicar a biomecânica ou comprometer a aparência estética. Em contraste, eu seria cauteloso com extensões maiores da coxa, se a proporção inicial for de apenas 74%. O que se pode dizer com certeza é que extensões extremas, além de 10 centímetros, podem alterar a biomecânica a ponto de os pacientes não conseguirem mais agachar-se profundamente de forma estável, pois seu centro de gravidade se desloca muito para trás durante o agachamento profundo. Essas são situações que eu definitivamente não recomendaria do ponto de vista médico. Portanto, você vê que a afirmação de uma zona segura deve ser considerada de forma diferenciada. É preciso colocá-la em contexto com o implante que está sendo usado, a velocidade de extensão e a proporção. Quando se leva tudo isso em consideração, pode-se ter uma ideia bastante concreta do que espera o paciente, ou seja, qual pode ser seu tamanho-alvo seguro, esperado. A média dos meus pacientes de alongamento na área da coxa varia entre 8 e 10 centímetros. Embora isso dependa muito de quanto tempo cada paciente dedica ao trabalho de alongamento.